Livro de Ezequiel, capítulo 17. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos, e a trouxe a uma terra de mercância, na cidade de mercadores a pôs. Tomou da semana da terra e a lançou num campo de semente, tomando-a, a pôs junto às grandes águas com grande prudência. E brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela, e tornou-se numa videira, e produzia sarmentos e lançava renovos. Houve mais uma grande águia, de grandes asas e cheia de penas, e eis que essa videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde as auréolas do seu plantio, para que a regasse. Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Dize: assim diz o Senhor Jeová: ela prosperará? Não lhe arrancará ele as suas raízes, e não cortará o seu fruto para que se seque? Em todas as folhas de seus renovos se secará, e não com braço grande, nem com muita gente, será arrancada pelas suas raízes. Mas estando plantada, prosperará? Porventura, tocando-lhe vento oriental, e de toda não se secará? Desde as auréolas do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: dize agora à casa rebelde: não sabeis o que significa estas coisas? Dize: eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da semente real, e fez concerto com ele, e o trouxe sob juramento, e tomou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, para que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrantará o concerto e escapará? Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei que o faz reinar, cujo juramento desprezou e cujo concerto quebrantou, sim, com ele. No meio de Babilônia certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, feito com aperto de mão, havendo feito todas essas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu concerto que quebrantou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele pela rebeldia com que se rebelou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada.
Os que retarem serão espalhados em todas as direções, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei do principal dos seus renovos. Cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará frutos, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Assim serão todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e o farei. Ezequiel, capítulo 18. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que tendes vós que dizeis que esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comerão uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotarão? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando-o ao devedor, ao seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, e o oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos e cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os olhos para os idosos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e o cobrir ao nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar os meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão, e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis: por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho.
A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, nele morrerá. Dizeis, pois, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela, e na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direito, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei.